Professor, nos últimos dias a gente acompanhou que alguns países da Europa e também da Ásia têm sofrido com terremotos de escala superior a 5 pontos de magnitude. É uma região que sofre com isso? Explica pra gente. Bem, a placa euroasiática é uma dessas placas tectônicas que circulam por cima do magma terrestre, né? Então a crosta visível são os continentes, mas abaixo dela tem as grandes placas. Essa é placa imensa, mas que está conectada a outras placas. No caso da Turquia, logo ao sul dela há a placa arábica e, portanto, o atrito entre essas duas placas acaba causando esse tipo de tensão. A gente teve essa semana também um grande terremoto na ilha de Java, na Indonésia, que está nessa placa euroasiática, mas que é circundada por 3 outras placas. Abaixo da ilha de Java, a placa da Austrália, mas a leste e a oeste também tem a placa indiana e a placa das Filipinas. Um estudo dos Estados Unidos, publicado em 2017, levantou a hipótese de que a incidência cada vez mais frequente de terremotos acima desse grau de escala Richter se dá porque a Terra estaria desacelerando. Mas, por enquanto, é apenas uma hipótese. Eles pediram pelo menos 10 anos para rastreio dos terremotos para justificar, ou comprovar se essa teoria é verdadeira ou não, da Terra estar desacelerando. Pois é, professor, você citou esse terremoto que aconteceu na Indonésia, que acabou deixando mais de 260 pessoas mortas, sendo a maioria crianças. Existe uma explicação para isso? Em primeiro lugar, o horário que o terremoto aconteceu. No caso da Indonésia, 1h da tarde, foi em pleno período de atividade escolar. Somado a instalações físicas, edifícios não preparados para esse tipo de choque, a gente teve um desastre muito grande. Um terceiro elemento é que, além do primeiro choque, houve pelo menos uma sequência de outros 10 choques. Isso significa que casas e edifícios caíram. Na sequência, eles ainda receberam uma leva de pedras ou de outras casas que caíram nas movimentações seguintes, nos choques subsequentes. E por causa disso, o desastre foi muito grande, com dificuldade de tirar as pessoas dessa camada elevada de terra e edificações caídas sobre elas. Lembrando que no caso da Indonésia também foi numa área bastante montanhosa. E professor, como você citou, explicou essa situação, existe um preparo para esses países, para passar por esse tipo de situação. Como que é feita a reparação de locais após um desastre como esse? Pois é, os países deveriam estar preparados. O caso da Indonésia é um exemplar do que não se deve fazer. Eles têm 3 agências responsáveis para lidar com terremotos e maremotos e elas não se comunicam muito bem. O que é de se esperar é que esses governos vão criar um sistema de alerta para permitir que a população fuja de ambientes inseguros, e procure um local onde o desastre pode ser menor. No caso de reconstrução, esse talvez seja o maior desafio quando acontece em países pobres e que a própria iniciativa privada, a mais afetada, também não tenha muitos recursos. O Banco Mundial lançou uma cartilha sugerindo 3 coisas que podem favorecer a reconstrução. A primeira delas é o uso de ferramentas de tecnologia, permitindo que os que vão fazer inspeção das moradias que não caíram se conectarem com os planificadores governamentais para acelerar esse cálculo do que precisa ser feito. Uma segunda coisa, levando em consideração a falta de capacidade técnica ou de recurso para contratar arquitetos e engenheiros para reconstruir de uma maneira mais segura, o governo implemente uma política pública de transferência de tecnologia e de custeio de uma espécie de plano padrão, para esse tipo de edificação. E um terceiro elemento é a alocação de recurso. O governo precisa, em especial, fiscalizar os próprios edifícios, em especial hospitais e escolas, e fazer as devidas reformas antes que o próximo terremoto aconteça. Certo, professor. Realmente uma situação muito complicada, Existem muitos fatores a serem trabalhados nessas áreas. A gente segue acompanhando a situação desses países.
Professor, muito obrigado pelas informações, uma boa noite para você.